o texto de Gênesis 16, de 1 a 6, e é um novo desdobramento na história de Gênesis que os irmãos têm acompanhado. E esse texto não é um texto difícil, ele é um texto fácil. Ele é um texto intrigante, na verdade, né? É uma história intrigante. Mas nós vamos conhecer a história, e depois de conhecer a história, então, eu quero, junto com os irmãos, eu quero apresentar algumas implicações dessa história para a nossa vida como cristãos que somos. Gênesis 16, de 1 a 6. Eu dividi o texto em duas partes, e as duas partes, nós podemos colocar a divisão delas nos versículos 1 a 3 e nos versículos 4 a 6. E eu vou chamar a primeira divisão de, ou melhor, as divisões de as duas reclamações de Sarai. No texto, os irmãos vão ver dois lamentos de Sarai, duas reclamações de Sarai. Elas aparecem aqui, essas reclamações aparecem aqui no texto. A primeira reclamação está nos versículos 1 a 3, e a segunda reclamação nos versículos 4 a 6. A primeira reclamação, nos versículos 1 a 3, se chama, ou pode ser chamada, ou pode ser expressa da seguinte forma: o Senhor me impediu de ter filhos. Essa é a primeira reclamação de Sarai. O Senhor me impediu de ter filhos. E vemos isso nos versículos 1 a 3. A segunda reclamação de Sarai, nos versículos 4 a 6, é: Agar me afrontou. Agar me afrontou. Essas são as duas reclamações que nós vemos nesses 6 versículos aqui. São duas reclamações de Sarai e que dão início aqui a uma história que vai prosseguindo aí até o final do capítulo 16. No final do capítulo 16 vemos o desfecho dessa história, mas nós não vamos chegar ao final do capítulo 16 hoje só vamos até o versículo 6. Por que essa história está aqui? Bem, não fica muito claro porque o autor de Gênesis, Moisés, inseriu essa história aqui. É bem possível que ele queira mostrar, talvez ele queira mostrar, que Abrão, mesmo tendo sido alvo de uma promessa tão viva, marcada por um pacto que é feito no capítulo 15, mesmo assim com tantas convicções acerca do cumprimento das promessas de uma descendência, mesmo assim, Abraão mostrou fraqueza num dado momento, conforme vemos na história do capítulo 16. Pode ser que o objetivo seja esse, talvez mostrar que Abraão não era um super-herói, talvez mostrar que Abraão era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Um outro objetivo, talvez presente no texto, não sabemos, talvez seja um outro objetivo, é mostrar como uma outra nação surgiu a partir de Abrão. Aí, no caso, seria a nação dos ismaelitas. Os ismaelitas são descendentes, então, do primeiro filho de Abrão, Ismael, que é quem nasce por causa de todos esses episódios que são narrados aqui. Ismael nasce de Agar, do relacionamento de Abrão com Agar, e surge então um povo posteriormente, os ismaelitas, que se tornam inimigos de Israel no futuro. Nós temos a origem desse povo aqui, e pode ser que o autor de Gênesis, Moisés, queira mostrar isso. Deus havia dito a Abrão que ele seria pai de muitas nações. Isso era uma promessa. E aqui talvez nós tenhamos o cumprimento parcial dessa promessa. Olha, existe mais uma nação que é descendente de Abrão, e essa nação é a nação dos ismaelitas. Talvez Moisés queira mostrar como Deus usou até os erros do patriarca para cumprir a sua promessa de fazer dele o pai de muitas nações. Pode ser isso.
Não sabemos ao certo qual é o objetivo dessa história, mas nós vamos olhar para dentro dessa história, conhecê-la bem, ver os detalhes dela, conhecer os detalhes aqui do texto e então tentar extrair disso algumas lições importantes para a nossa vida. Então observe nos primeiros 3 versículos a primeira reclamação de Sarai. A primeira reclamação é: o Senhor me impediu de ter filhos. Veja o que diz o texto, veja aqui na nossa leitura comentada, observe. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Esse versículo é o versículo que nos apresenta os 3 protagonistas da história. Quem são os 3 protagonistas da história? Sarai, Abrão e Agar. Esses são os 3 personagens dessa história. Eles vão aparecer aqui até o versículo 6, cada um desempenhando aí as suas funções. Mas o versículo 1 não somente apresenta os 3 personagens da história. O versículo 1 também estabelece o status e a condição de cada um. Veja novamente. Ora, Sarai, diz o texto, mulher de Abrão. Sarai era mulher de Abrão. Esse é o seu status na história. Ela tem um status elevado. Ela é esposa do pai de família. Ela é a senhora da casa, a esposa do chefe da casa. O chefe da casa era um grande senhor muito rico, dono de muitos bens, dono de muito gado, ovelhas, bois e muitos escravos, muitos servos. Ele era o grande senhor da casa, o grande proprietário de tudo. E Sarai era sua mulher, era sua esposa, era a grande senhora daquela casa também. Mas notem, tendo apresentado a condição, o status de Sarai na casa, o texto também diz um problema que ela tem, um problema que ela tinha. Ela não lhe dava filhos. Esse era o problema que vai dar ensejo a todo o restante da história. Ela era estéril. E quando nós fazemos as continhas, levando em consideração as diversas pistas que nós encontramos em Gênesis, nós descobrimos que Sarai devia ter nessa época mais ou menos 75 anos. O texto diz que já haviam se passado 10 anos desde que eles tinham chegado na terra prometida. E já fazia 10 anos que Deus havia prometido fazer de Abrão uma grande nação. 10 anos haviam se passado. Sarai já tinha cerca de 75 anos. E ela não lhe dava filhos. Deus promete que vai dar uma descendência a Abrão. Nós vimos isso no capítulo 15. Deus entra até numa aliança com Abrão. E nós aprendemos isso na semana passada. Houve toda a formalização de um pacto. Animais foram partidos. Deus sozinho se comprometeu, passando pelo meio daquelas metades, assumindo ali uma manifestação como que um grande fogareiro, passando ali uma fornalha, passando pelos animais, mostrando que estava se comprometendo com aquela promessa. Mas o tempo decorrido não sinalizava de modo favorável para Sara. Sara, aos 75 anos, mulher de Abrão, não tinha filhos. 10 anos já haviam se passado desde a chegada deles naquela terra, desde que a promessa tinha sido dada pela primeira vez, e ela não tinha filhos. Qual é a esperança de uma senhora de 75 anos engravidar? Qual é a possibilidade de uma senhora de 75 anos ter um filho? É muito difícil. Mas o versículo prossegue apontando uma terceira personagem. O texto fala, tendo, porém, uma serva. E aqui nós temos o status social
de Agar. Ela era uma serva. A palavra que aparece aqui, a palavra serva, traduzida como no português para serva, não é uma escrava comum. Ela era uma escrava específica da senhora da casa. Ela era uma escrava que servia a senhora da casa. Era uma espécie de assistente de Sarai. Havia, é claro, existiam outros escravos e escravas na casa. Nós aprendemos que quando Abrão foi libertar Ló, ele conseguiu reunir na sua casa 318 servos que tinham nascido na casa dele. Sem contar outros servos, servas, meninos, crianças que tinham nascido na casa dele e que eram servos dele também. Agar era uma serva ali, mas era uma serva especial. Ela era uma espécie de assistente da senhora da casa. Uma serva particular, ela era. E notem, ela tinha uma condição social, um status dentro da casa, um status mais baixo. E ela, além disso, era egípcia, ela era estrangeira. Então, Agar, dos três aqui, é a que está no nível mais baixo da pirâmide. Ela é uma serva, claro, não era uma serva qualquer, mas era ainda uma serva, uma escrava. E além disso, estrangeira. Ela era egípcia. Nós não sabemos exatamente quando ela se tornou serva de Abrão, mas no capítulo 12 de Gênesis, se você virar as páginas 2 vezes, você vai ver que quando Abrão esteve no Egito, junto com sua esposa, ele caiu nas graças de Faraó, e Faraó lhe deu vários escravos. Veja, capítulo 12, versículo 16, diz assim: este Faraó, por causa dela, por causa de Sara, Faraó se apaixonou por Sarai. E este, por causa dela, por causa de Sarai, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então pode ser que nessa época Agar se tornou serva ali de Abraão e foi colocada para ser uma espécie de assistente de Sarai. Pode ser isso. Existe uma tradição rabínica que fala que Agar era filha de Faraó. E ele entregou a filha dele para agradar Abrão, para ser uma espécie de escrava na sua casa. Mas isso é uma tradição rabínica que não tem fundamento bíblico, nós não temos evidências disso aqui. Mas o fato é que ela era uma serva egípcia, certamente chegou na casa ao tempo descrito em Gênesis 12. Então, aqui no versículo 1, nós temos a descrição dos personagens. E o texto prossegue. Vejam o que acontece agora aqui na sequência. É algo inusitado. Algo inusitado, pelo menos para nós. Nós olhamos para isso e nós estranhamos muito isso aqui. Mas veja o que acontece. Disse Sarai a Abrão. Sarai é a mentora de todo o plano. E a instigadora de tudo que vai acontecer aqui. Ela é uma senhora de alta posição social, especialmente dentro da casa, e ela é a mentora desse plano que aparece aqui. Ela não é criativa, porque como veremos, essa prática era comum no Oriente Próximo, naqueles dias, era comum fazer isso, mas ela é quem instiga, ela é quem tem a ideia de seguir nessa direção. Veja o que diz: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. O que ela está dizendo aqui? Ela está propondo uma prática cultural. Uma prática comum no mundo daqueles dias. Quando um senhor não tinha filhos de sua mulher, como se resolvia o problema da falta de uma progenie, da falta de uma descendência? Como isso era resolvido? Bem, a esposa, então, dava a sua serva particular como uma espécie de esposa concubina. Aquela escrava não teria o mesmo grau
Da esposa, claro que não. Se tivesse, a esposa não daria. Mas ela adquiriria uma posição um pouquinho mais elevada. Ela não seria somente agora a assistente de Sara. Ela desfrutaria de uma posição um pouquinho mais alta. Ela seria promovida na casa. Como? Ela seria a mulher concubina. Ela seria serva de Sara, sim, mas também seria a esposa concubina, a co-esposa, uma esposa inferior. Com que objetivo? Resolver o problema da falta de um descendente. Foi isso que Sara propôs, e essa era uma prática comum naqueles dias, ainda que seja estranho para nós. Nós não aceitaríamos isso de forma nenhuma hoje. Bom, o mundo aí fora aceita qualquer coisa, né? Claro. Né? Mas nós, os cristãos, olhamos para isso e dizemos, mas meu Deus, estamos falando aqui de Abrão. Estamos falando aqui de Sarai. Sarai, que é mencionada por Paulo como modelo da mulher cristã. Paulo fala que as mulheres cristãs devem imitar Sarai. É claro que não nisso, né? Claro que não nisso. Mas nós vemos aqui Sarai diante de um problema e procurando uma solução, não na promessa de Deus, não na palavra de Deus, mas sim naquilo que a cultura da época, que os hábitos da época forneciam e dispunham ali para as pessoas. E ela diz, e assim eu me edificarei com filhos por meio dela. O que significa isso? Como é que ela seria edificada? Não é que ela seria edificada espiritualmente, não é disso que estamos falando aqui. Eu preciso ser edificada espiritualmente, e isso vai me edificar muito, não é isso. Aqui, a ideia presente é de que ela edificaria uma casa, uma família, por meio dos filhos de Agar. Ou seja, os filhos de Agar serão meus. Eu não edifiquei uma casa. Eu tenho marido, mas não tenho filhos. A minha casa não foi edificada. A minha família não foi construída. Eu não construí uma família. Como eu posso construir uma família? Eu vou construir uma família por meio dos filhos dela. Os filhos dela serão meus. E assim então eu edificarei uma família. Essa foi a ideia presente aí na mente de Sara, seguindo os costumes da época. E o texto diz, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Ele concordou. Ele ouviu a voz da sua esposa. Então todo o cenário já está pronto. Abrão ouviu. Abrão sabia que havia uma promessa de Deus, de que ele seria pai de muitas nações, teria uma descendência, e claro, é evidente que Deus faria isso de modo correto, pelas vias corretas, mas o texto diz que Abrão anuiu ao conselho de Sarai. É impressionante o poder de persuasão dessa mulher. E é claro que Abrão viu vantagem nisso também, como homem. Disse, ok, eu concordo com isso. Eu concordo com você. Essa sua ideia me agrada. Eu vou seguir o seu conselho. Vou fazer esse sacrifício. Por amor a você. Mostrando quanto a sua opinião é relevante para mim. Que coitado de Abrão, né? Que sofrimento, não é verdade? Grande sofrimento. Muito bem. Vejam o versículo 3. O versículo 3, irmãos, esse versículo, ele foi construído de um jeito que é para mostrar confusão. Moisés, como escritor, é muito hábil. Então, o que Moisés faz aqui? Moisés, ele constrói o versículo de um jeito que tem por propósito criar na cabeça da gente a ideia de confusão. O versículo 3 é uma confusão completa, uma baderna. Você vê um monte de fios soltos, um monte de conexões feitas, uma coisa não se encaixa direito com a outra. Mas o versículo foi construído assim, ele é desse jeito, em português dá para perceber essa confusão, e esse é o objetivo do autor.
O autor quer mostrar a confusão que isso deu, o quanto a casa ficou confusa. Veja a confusão que aparece aqui. Então Sarai, ele diz, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, não era mulher de Abrão, sua serva, e deu-a por mulher, a mesma palavra que aparece para definir Sarai. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva, e deu-a por mulher. A mesma palavra, esposa. Agora a serva, então, é dada como esposa para Abrão pela própria esposa. E vejam, e deu-a por mulher a Abrão, e aí, para realçar mais a confusão, a Abrão, seu marido. Deu para entender a confusão? Sarai é esposa, ela pega a serva que não é esposa, dá como esposa àquele que é esposo dela. A confusão completa. Quem é esposa, afinal de contas? Abraão é marido de quem? Abraão é marido de Sarai, diz no final, mas recebeu por mulher a Agar. O lar virou uma confusão completa. Foi isso que aconteceu. O objetivo era edificar uma casa. E o que nós vemos aqui no 3? A casa desabando. A casa em confusão completa. O versículo 3 retrata isso, essa confusão. E ele diz que isso aconteceu 10 anos depois dele ter habitado na terra de Canaã. Bem, esse texto, os versículos 1 a 3, condenam o que Abrão e Sarai fizeram. Dá para ver isso aqui? Existe aqui nesse texto uma palavra de reprovação. Quando você lê o texto, até o versículo 3, você não vê palavra de reprovação. Existe reprovação aqui? Existe. Mas você não vê uma reprovação direta. O que Moisés faz, eu acho muito interessante os escritores bíblicos. Os escritores bíblicos, eles são muito inteligentes nas suas construções. Eles lançam ideias na cabeça do leitor. Eles lançam pensamentos e sugestões na cabeça do leitor. Eles fazem isso. Infelizmente, nós, quando lemos o texto, não conseguimos pegar esses lançamentos que são feitos na cabeça do leitor, porque nós lemos o texto em português. E no texto em português nós perdemos um pouquinho essas sutilezas textuais que têm por objetivo ensinar alguma coisa, transmitir alguma ideia. Mas quando nós prestamos bastante atenção na linguagem que Moisés usou nesses 3 primeiros versículos, nós percebemos a sutileza. Especialmente os estudiosos, os teólogos que leem o texto na língua original. Eles percebem a sutileza. Sabem qual é a sutileza presente aqui? A sutileza presente aqui é que Moisés, ao construir essa passagem, ele escolheu algumas palavrinhas. E ele escolheu algumas palavrinhas extraídas, palavrinhas que ele já usou no capítulo 3. Sabe o que aconteceu no capítulo 3? Um outro casal fez coisas erradas no capítulo 3. No capítulo 3, um outro casal decidiu não ouvir a palavra de Deus. Que casal é esse? Quem sabe? Adão e Eva. Eles também decidiram não ouvir a palavra de Deus. O que acontece então nesses 3 versículos aqui? Moisés, inteligente como é, astuto, sagaz como ele é, ele tenta criar na mente dos leitores um eco,
para que enquanto você lê o texto, você se lembre de uma outra história. É um recurso literário muito inteligente de Moisés. Moisés quer fazer uma associação entre Abrão e Sara e Adão e Eva. Como ele faz isso? Se os irmãos olharem, os irmãos vão ver aí no versículo 2, o texto diz assim: e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Esse verbo, anuiu. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, os irmãos vão chegar no capítulo 3. E no capítulo 3, os irmãos encontram no versículo 17. Vejam o que está escrito no versículo 17. Deus falando: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher. Sabe qual é o verbo presente aqui? Você, Adão, anuiu ao conselho de Eva. É a mesma palavra. A palavra que foi usada por Deus para acusar o erro de Adão é a mesmíssima palavra que aparece aqui no capítulo 16 para descrever o gesto, a reação de Abrão. Abrão atendeu ao conselho de Sarai, ele anuiu, é o mesmo verbinho. O que Moisés está fazendo? Ele está tentando conectar as duas histórias. Mas o texto prossegue, veja. Então Sarai, mulher de Abrão, fez o quê? Tomou a Agar. É um verbo que aparece aqui. O verbo tomar. E na sequência, e deu-a a seu marido. Está lembrando de alguma coisa? Estão lembrando agora, né? Agora estão lembrando, porque eu estou ajudando. Estão pegando a sutileza. Em português eu vou perceber. Em português você percebe. Tomou Agar e deu ao seu marido. Quem fez isso em Gênesis 3:6? Quem tomou algo e deu ao seu marido? Em Gênesis 3:6? Quem fez isso? Eva. O que nós temos aqui então? Temos uma nova versão. Né? Adão e Eva, versão moderna. É a nova versão de Adão e Eva. Uma versão mais adiantada. Eva tomou o fruto e deu ao seu marido. E o marido anuiu. Agora temos Sarai e Abrão. Sarai toma Agar e dá ao seu marido. E Abrão anuiu. É o que nós temos aqui. Dessa maneira, então, de forma sutil, através do que nós chamamos de eco, isso em hermenêutica, em exegese, é chamado de eco. O autor bíblico faz com que ecoe na mente do leitor algumas coisas que o leitor já leu. Quando eu falei para os irmãos, ela tomou e deu ao seu marido, na hora os irmãos pegaram. O que? Ecoou na mente dos irmãos aquele outro episódio. Então esse é o recurso presente aqui. Com isso Moisés está fazendo o quê? Moisés está dizendo, olha, o que eles fizeram foi tudo errado. Eles são a nova versão de Adão e Eva. É isso que eles são. E sempre que uma mulher induz o seu marido a praticar algo errado, nós temos uma nova versão de Adão e Eva. A sutileza aqui do texto nos permite afirmar isso. Os casais podem se tornar imitadores de Adão e Eva. Os casais podem se tornar imitadores de Adão e Eva no seguinte sentido: a esposa pode fazer propostas ao marido erradas. E o marido, ele não é inocente não. Abrão não é inocente como Adão não era inocente. O marido faz o quê? O marido faz assim: eu concordo com você, meu amor. Mas é errado. Ela propõe, ele concorda. Ela aconselha,
ele acolhe o conselho. Ela dá, ele toma. Ele recebe, ele concorda. E quando isso acontece numa casa, quando isso acontece num casamento, então nós temos mais uma versão do antigo casal do jardim. Uma versão moderna, atual, de Adão e Eva. E qual é o resultado disso? Para o lar, sempre. Sempre. O que isso gerou para a casa de Adão e Eva? Dor, sofrimento, angústia, morte. O que essa história gerou para a casa de Abrão e Sarai? Dor, brigas, desilusões, sofrimentos terríveis, divisões. Somente isso foi gerado por essa estratégia que eles usaram para tentar construir uma família à parte da vontade de Deus. Essa foi a primeira reclamação de Sarai. Sarai reclamou que não tinha filhos e criou esse recurso, lançou mão desse recurso para remediar a situação. Mas veja a segunda reclamação. Vamos entender a segunda reclamação. Não sei se os irmãos vão entender a segunda reclamação. O texto diz: Agar me afrontou. Nós entendemos isso. Agar realmente afrontou Sarai. O que não dá para entender são algumas coisas que ela diz na sequência. Parece que ela perdeu um pouco a noção dos fatos. Veja o que diz aqui, entrando agora na segunda reclamação. A segunda reclamação é: Agar me afrontou. Veja o que diz o texto. Ele a possuiu, Abrão possuiu Agar, e ela concebeu. Agar era jovem e fértil. Sarai era idosa e estéril. Então Agar imediatamente concebeu, depressa concebeu. E notem, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. É importante notar algo aqui. Até agora, nós temos visto Agar. Agar aparece na história como a oprimida. Ela é pobre, não tem voz, né? Ela é oprimida pelos poderosos. Então vamos ouvir o grito do oprimido. Qual é o grito do oprimido? É um xingamento. Ela ofende a sua senhora. Ela desrespeita a sua senhora. Ou seja, não há santinhos nessa história. Nessa história não há santinhos. Nós percebemos aqui que Agar, já desfrutando de um status um pouco mais elevado, eu agora sou a escrava, mas eu sou escrava concubina. Sarai me deu a Abrão por mulher. Eu não sou mais uma mera assistente. Eu sou uma assistente sim, mas eu sou uma assistente nível 1. Eu subi. Eu sou uma assistente concubina. Não sou apenas uma assistente da senhora. Assim como eu não sou uma escrava qualquer, não era uma escrava qualquer, era uma escrava assistente, agora eu sou uma escrava assistente concubina. Eu cresci no meu status. E a coisa agora é diferente. Estou grávida e aqui no meu ventre está o único filho do chefe da casa. Agora o papo é outro. Com quem você pensa, sua velha estéril, que você está falando? Eu exijo respeito, eu não vou bater porque eu sempre quebro isso aqui. O texto não fala exatamente qual foi o desprezo que Agar dirigiu a Sarai. A ideia presente aqui no versículo 4 é de diminuir alguém.
Agar diminuiu Sarai. Há também a ideia presente de amaldiçoar a pessoa. Amaldiçoar. Dirigir uma palavra do tipo, vá para o inferno ou coisa assim. Amaldiçoar a pessoa. Xingar a pessoa. Esse foi o tratamento que Agar dirigiu a Sarai. E notem a sequência no versículo 5, notem que o que nós temos aqui são já os resultados danosos da trama. O que Sara queria? Sara queria satisfação, queria edificar uma casa. Pelas vias erradas. Qual foi o resultado? Dissabor, aborrecimento, sofrimento. Começam os males decorrentes de buscar socorro numa porta que não deveria ser procurada. Diz o versículo 5, disse Sarai a Abrão, e é isso aqui que é um absurdo. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela diz, olha, você é que deve sofrer as consequências do que está acontecendo. A palavra afronta, além de desrespeito de palavras verbais, pode comportar também desrespeito, agressão física. Nós não sabemos se Agar bateu em Sara, ou empurrou Sara, ou fez algum gesto ali que feriu Sara, nós não sabemos. Mas a palavra afronta comporta essa possibilidade. E Sarai diz a seu marido, Abrão, seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Ou seja, você que tem que pagar pelo que está acontecendo. E ela prossegue. Eu te dei a minha serva para possuíres. E aqui ela tenta aumentar a culpa de Abrão. Em que sentido? Ele diz assim, olha, eu coloquei a minha serva sobre o seu peito. Ela está realçando o prazer físico de Abrão. O texto traduz como para possuíres. Mas Sarai está realçando a relação deles dois, destacando o prazer dessa relação. Está dizendo, olha, eu coloquei Agar sobre o seu peito. Você só teve vantagens nisso até agora. Eu coloquei uma jovem sobre o seu peito. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, ou seja, você saiu em vantagem nessa história, e eu só levei na cara. Você e ela, felizes da vida, você contente. Eu coloquei essa jovem sobre o seu peito, você feliz, ela feliz, e eu... Peraí, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Sarai, você lembra? Você lembra quem teve a ideia? Isso não é nem mencionado aqui. Abrão nem entra nessa conversa. É inútil, né, fazer isso. Nem tente explicar isso. Isso não tem relevância nenhuma agora. Na mente de Sarai, ela realmente é a vítima. E olha, ela é sincera, que ela não está fingindo. Irmãos, é um raciocínio, não consigo entender isso. Ela realmente esquece. Ela esquece totalmente a sua participação. Ela é a vítima agora. Se os irmãos olharem para a história anterior, ela nunca, nos versículos 1 a 3, ela nunca sequer mencionou o nome de Agar. Ela fala, minha serva, minha serva, minha serva. Sempre desprezando. Ela nunca dirigiu a palavra a Agar. Você não vê ela conversando com Agar. Aliás, Agar não fala nada na história toda. Você não vê citações das palavras de Agar aqui. E Sara sequer menciona o nome dela. Se havia alguma vítima, essa vítima seria escrava. E olhe lá. Por causa da reação dela, ali desrespeitosa. Mas Sara se coloca agora como a vítima sofrida e injustiçada. E ela se vê nessa posição, com tamanha sinceridade, que vejam como ela termina a sua fala. Ela diz, julgue o Senhor. Piada isso aqui. Julgue o Senhor entre mim e ti.
Ou seja, Deus está do meu, Ele sabe que eu sou inocente. Quem? O Senhor. Chame Deus por juiz. Ele sabe o quanto eu sou a vítima nessa história toda. Eu invoco a Deus por juiz, para Ele julgar entre nós dois aqui. Porque você é um malandro, você ficou com a melhor parte, você desfrutou de tudo, eu só me dei mal. A culpa é toda sua, você é o perverso aqui. Eu sou a velhinha desamparada. Dá para acreditar nisso? Será que existe gente assim mesmo? Existe? Vocês conhecem gente assim? Vocês já viram pessoas assim? Nunca. Vocês tinham que ficar no ministério durante alguns anos. Vocês tinham que ser pastores por algum tempo. Há pastores aqui. Se vocês fossem pastores por um ano, vocês iam cansados de ver gente assim. Isso aqui não é um comportamento próprio de Sara, não. Não. É impressionante como as pessoas agem desse jeito. Elas fazem o mal, se dão mal e não são capazes de enxergar que a responsabilidade que aconteceu é, na maior parte das vezes, 80% delas. Mas elas dizem, a culpa é do... Bom, o primeiro é o pastor. A culpa é do pastor. Mas o pastor está preparando o sermão dele. A culpa é do pastor. Se o pastor tivesse pregado outro sermão, eu não teria feito isso. E pronto. Que o Senhor julgue entre mim e o pastor. Que eu sou a vítima, o pastor é o culpado. E outros culpados. O pastor é um dos principais. Né? Eu carrego a culpa do mundo nas costas. Né? Impressionante. Né? E os outros pastores também fazem isso. Carrego a culpa do mundo nas costas. Recentemente um pastor me procurou pedindo algumas orientações. Eu sou um pastor mais velho e um pastor mais jovem pediu orientações para mim. Como é que eu ajo nessa situação de um adultério contumaz? É um adultério contumaz e ele está sendo disciplinado, não se arrepende, vai ser excluído da igreja. Como é que eu ajo nessa situação? Eu falo, olha, você está agindo corretamente, esse é o procedimento, você tem que agir assim. Se ele não se arrepende do seu pecado e é necessário manter a igreja em pureza e ele não quer abandonar o mal, você tem que adotar essa postura e seguir em frente com a sua disciplina. E ele fez isso, e a igreja o acompanhou, tudo mais. Bem, passou algum tempo, ele me escreveu dizendo assim para mim, pastor Marcos, sabe o que aconteceu? O quê? A esposa dele está me culpando pelo adultério dele. Ah, é? Por quê? Ela fala que eu deveria ter sido mais, aconselhar mais vezes, visitar mais vezes. Eu falei, você esperava o quê? Você esperava que o culpado do adultério dele seria ele? Você esperava que ia ser assim? Você esperava que a esposa dele ia culpar a ele pelo adultério dele? Não. Lembre-se, nós os pastores somos os culpados. Somos nós. Você não pregou direito. Você não aconselhou direito. Você não visitou direito. Você não explicou direito. E ele, coitadinho, a ovelha mal pastoreada, caminhou no rumo do adultério, do vil adultério, por culpa nossa. Quem você pensou que seria o culpado? Ele. Bem-vindo ao mundo dos pastores. Você é o culpado. E você será criticado enquanto eles viverem. Sempre que eles se lembrarem desse episódio, vão dizer, o culpado é o pastor fulano. Eles sempre vão dizer isso. Pergunte para uma senhora cujo filho abandonou a igreja, de quem é a culpa? O filho abandonou a igreja. Pergunte de quem é a culpa. Primeiro é do pastor. Esse é o primeiro. Depois são os jovens da igreja. Depois são os outros irmãos. Todos são culpados. Todos. Ele é a vítima. O Senhor julgue entre mim e a igreja. Ele sabe que eu sou a grande vítima de todos esses males que eu fiz. Eu fiz isso tudo, mas eu sou a vítima, eu não sou o culpado. O que nós temos aqui em Sara é o retrato do mal associado ao orgulho. É o pecado associado ao orgulho.
A pessoa faz o mal, traz prejuízos horríveis para a sua vida, para a sua família, e não tem a humildade de reconhecer que o grande culpado é ele próprio. E dizer, a culpa é minha, eu errei, eu sou responsável por tudo isso. Senhor, perdoa-me, irmãos, perdoem-me, pais, mães, esposo, esposa, perdoem-me. Eu trouxe essa desgraça para dentro de casa, eu sou culpado. Eu preciso de ajuda, de socorro, eu estou arrependido, eu errei. Isso não acontece aqui e não acontece em muitas vidas. É assustador ver isso, mas isso é muito comum. E nós vemos inclusive dentro das igrejas. Vejam o que Abraão faz. Respondeu Abraão. Abraão é sutil aqui, ele é bem perspicaz na sua resposta. A serva está nas tuas mãos. Olha o que ele faz. Ele faz duas coisas aqui. Primeiro, não é mais mulher. Você me deu por mulher, não é mais minha mulher. Eu saí fora. A serva, não é mais mulher, não é mais concubina, nada. Agora é a serva dela. Ele rebaixou. Antes tinha a serva assistente, e a serva assistente concubina. Ele agora rebaixa ela de novo para a serva assistente. A sua serva. E mais o que ele faz? Está nas suas mãos. Você colocou ela no meu peito? Você colocou ela no meu peito. Então agora, eu a coloco nas suas mãos. Pronto. Está resolvida a situação. Voltou à situação anterior. Não está mais no meu peito. Está nas suas mãos. Não é mais serva, assistente e concubina. Agora é só serva de você. É sua serva, apenas. Tentou arrumar a coisa. E vejam o resultado qual foi. Versículo 6 prossegue dizendo, Sarai humilhou-a. Sabe o que significa isso? Humilhar. O verbo usado aqui. Esse verbo, irmãos, significa maltratar, afligir, oprimir. Sarai foi extremamente cruel. Sarai judiou de Agar. Terrivelmente. Foi cruel com ela. E notem, qual era a condição dela? Ela estava grávida. Sarai foi cruel, oprimiu, afligiu, maltratou uma moça grávida. E esse maltrato foi tão intenso, foi tão severo, foi tão cruel, que Agar, ela só viu uma saída. E o que ela fez? Ela fugiu da presença da sua senhora. Tamanho foi o fardo, tamanho foi o sofrimento que Sarai trouxe sobre ela, que ela só viu uma saída. Eu tenho que fugir daqui, essa mulher vai me matar. E ela foge. Agora, irmãos, pensem nesse cenário. Uma moça, grávida, longe do seu clã, fugindo pelo deserto. Que chance ela tem? Nenhuma. Por que ela não pensou? Ela não pensou nisso. Por quê? No seu desespero, ela pensou, é menos sofrimento fugir para o deserto grávida, sem amparo nenhum, e morrer lá, do que ficar debaixo do jugo dessa mulher. Essa mulher é cruel demais, eu não posso ficar debaixo do jugo dela. E ela então foge. E notem a ironia da coisa, olha onde a coisa foi parar. Ela foge tendo no ventre o único filho verdadeiro do patriarca Abrão. Ela foge pelo deserto, levando no seu ventre o único filho verdadeiro de Abraão. Mas e a história de Sara? Os filhos dela serão meus. Não. Esqueça tudo isso. Não quero mais os filhos dela. Esqueça tudo. Eu não vou dar mais seguimento a esse plano. E o resultado então é esse. Nós vemos na sequência da história o que vai acontecer. Os irmãos verão na semana que vem o versículo 7 em diante. Versículo 7 a 14 mostra o que acontece. A história no final tem um final um pouco melhor, né? Deus socorre Agar e seu filho. Ismael nasce. Ismael vai dar problema, porque Ismael é um menino chato demais.
Ismael é um moleque insuportável, ele vai trazer problema para casa. Não tem jeito. Né? Arrumaram para a cabeça. O casal arrumou para a cabeça. Né? Ismael vai dar problemas para a família, inclusive quando nascer Isaque. Ele vai dar problemas. Mas a história vai continuar na semana que vem, a partir do versículo 7. Nós temos aqui essas duas reclamações de Sarai, e vemos aí os fatos conectados a elas. Mas eu gostaria de, parando aqui, no final da segunda reclamação, agora a história segue um outro desdobramento, agora você não vê mais Sarai sendo a protagonista, você vê outros protagonistas na história agora, quando o anjo aborda Agar no deserto, aqui o cenário muda, os personagens mudam, e nós vamos seguir isso então no próximo domingo, mas olhando para essa primeira etapa, olhando para esses 6 primeiros versículos aqui, nós podemos extrair algumas lições importantes para nós. A primeira delas que eu quero destacar para os irmãos, muito rapidinho, é que nós vemos aqui, na sequência da história de Gênesis, nós vemos que Abrão cai nesse erro logo depois de ser elogiado por Deus. Abrão creu em Deus, diz o capítulo 15, e isso lhe foi imputado como justiça. O grande herói da fé, aqui, ele não mostra mais fé. Aqui ele cai, aqui ele tropeça. No capítulo 15, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. No 16, vemos essa fraqueza. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que no meio do povo de Deus não há heróis. Nós não temos heróis. Abrão não é nosso herói. Davi não é nosso herói. Os personagens do passado, do cristianismo, não são nossos heróis. O apóstolo Paulo não é nosso herói. Agostinho até que... Não, Agostinho não é nosso herói. Agostinho não é nosso herói. Calvino não é nosso herói. Lutero não é nosso herói. Nós não temos heróis. O cristianismo só tem um herói. E o grande herói do cristianismo é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que os incrédulos devem entender, e os crentes também devem entender. Os crentes devem compreender que qualquer ídolo que tenhamos sempre é de barro. Sempre é de barro. Os irmãos não podem sustentar o seu cristianismo com base no modelo do pastor de vocês. Porque o pastor de vocês, se ele tem os seus momentos de Gênesis 15, ele terá seus momentos de Gênesis 16. Nós somos de barro. E os irmãos não podem construir a vida cristã de vocês, a fidelidade de vocês, com base na vida dos pastores, dos grandes personagens do passado. Não podem fazer isso. Só temos um modelo que deve ser o sustentáculo, o alicerce da nossa firmeza e zelo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Os outros homens de Deus são homens de Deus pela graça dele, mas são sujeitos às mesmas fraquezas que todos nós. E os incrédulos devem entender isso também. Incrédulos que estão me ouvindo, se vocês vasculharem entre nós, no nosso meio, na busca de falhas, vocês não vão gastar muito tempo para achar. Vão achar muitas. Se quiserem vasculhar os nossos nomes famosos, os personagens acerca dos quais nós pregamos, os pastores que nós ouvimos, os mestres que nós lemos, vocês vão encontrar nessas vidas todas falhas terríveis. Mas quando nós convidamos vocês para o cristianismo, nós não estamos convidando vocês para o cristianismo com base em modelos nossos aqui, modelos humanos. Nós convidamos vocês para o cristianismo com base numa pessoa só. Na pessoa de Jesus o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi crucificado ali pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e um dia voltará, porque nele há perdão, nele há restauração, nele há uma vida nova. É isso que nós pregamos. Não pregamos pessoas, não pregamos santos, não pregamos personagens, não pregamos ideias, não pregamos grandes heróis, não pregamos filosofias humanas, não. Nós pregamos Cristo crucificado.
sabendo que nele há perdão de pecados e salvação. Se você crer nele, você será salvo. Se você não crer, você está condenado para sempre. Essa é a mensagem dos homens de Gênesis 15. Essa é a mensagem dos homens de Gênesis 16. Essa é a mensagem de pecadores perdoados. É isso que queremos que vocês entendam. Não estamos nos apresentando como pessoas perfeitas, livres de falhas. Não. Estamos apresentando a vocês um Salvador perfeito, livre de falhas, um Cordeiro sem mácula, que foi oferecido na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Nele há vida, vida em abundância e perdão. E isso é necessário destacar numa história como essa. Em segundo lugar, é importante destacar os casais aqui da igreja e fora daqui, os que estão me ouvindo. Irmãos, eu disse numa certa altura do sermão que existe a possibilidade de um casal reproduzir o problema de Adão e Eva. Nós vimos Sarai e Abrão reproduzindo isso. Pode acontecer a mesma coisa num casal aqui da igreja, na vida de um casal aqui da igreja. Uma senhora propor algo errado, sugerir algo errado, um gesto desonesto, uma ação imprópria, um meio ilícito de ganhar recursos, uma forma errada de tratar seus parentes, uma maneira não bíblica de se relacionar com os vizinhos. Pode acontecer isso, pode acontecer de uma senhora fazer sugestões, propor certas coisas que não são corretas, certos caminhos que não são corretos. Isso pode acontecer. E pode acontecer do marido, como Adão, e como Abrão, simplesmente anuir. Qual é o resultado disso? Em Abrão, nos lares de Adão e de Abrão, qual é o resultado disso? Crise, sofrimento, dor, prejuízo, desgraça. Os casais devem estar atentos, olhar um para o outro e dizer: eu nunca serei um Adão, eu nunca serei um Abrão do capítulo 16. A mulher dizer: eu nunca serei uma Eva, eu nunca serei uma Sarai de Gênesis 16. Eu serei uma Sarai de outros capítulos, eu serei um Abrão de outros capítulos, mas não um Abrão e uma Sarai do capítulo 16. Os casais devem estar atentos para isso, porque vocês podem trazer grande destruição para seus lares, se vocês não seguirem a crítica presente de modo embutido nos 3 primeiros versículos do capítulo 16. Outra lição importante: Sarai não tinha filhos, e ela procurou uma solução errada. Há problemas que não têm solução. Há problemas que não têm solução. E quando um problema não tem solução, o que fazer? Seguir o caminho do mundo lá de fora? Não. Só existe um modo de agir diante de um problema que não tem solução. Pastor, me conta. Você já sabe. Pastor, qual é o único modo de agir diante de um problema que não tem solução? Só existe um modo de agir. Você vê no capítulo 25, versículo 21. Veja o que deveria ter sido feito. 25, 21. Não tem outro jeito. Às vezes pessoas me procuram com problemas que são insolúveis. E o que eu digo para elas? O problema é insolúvel. O que eu vou dizer? Eu só tenho uma resposta para pessoas que me procuram com problemas insolúveis. Veja o que diz Gênesis 25, versículo 21. Diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Qual era a solução? O que Sarai tinha que fazer? O que Abrão tinha que fazer? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Qual era a solução? O que deveria ter sido feito? Chamar Agar? Tomar, dar, anuir? Essa era a solução? Tomar, dar, anuir? É isso? Não. Isaac seguiu o caminho certo. Ele viu a esterilidade de sua esposa. Ele orou ao Senhor. E o Senhor o ouviu. O que temos que fazer quando o problema não tem solução? Não há o que fazer. Já fizemos de tudo.
já buscamos todas as vias lícitas. O que fazer então agora? Simples, simples. Joelho no chão. Senhor, socorro, socorro. Não há solução para isso. Não há. Há caminhos que eu não posso seguir. Há vias que estão me propondo que eu não posso seguir. A esposa tem me feito algumas sugestões, como Eva e Sarai. O marido tem me feito sugestões, imitando também ele, Eva e Sarai. Mas, Senhor, eu sei que esses caminhos são errados. Então, o que eu vou fazer é somente isso: suplicar e esperar. É o que eu vou fazer. Sabe quanto tempo demorou para Sara engravidar? Depois disso aqui? 15 anos. 15 anos. Ela engravidou com 90. Fala, não é possível. Noventão. Imagine uma senhora com 90 anos com a barrigona desse tamanho. Isso aí. Isso não existe. Ela engravidou com 90 anos. O que temos que fazer diante de problemas assim? Suplicar e esperar. É isso. Não há outra coisa a fazer. Eu quero frisar mais uma coisinha só. Nessa passagem, irmãos, existe, isso é proposital aqui. Parece que Moisés ele quis deixar isso presente na passagem para que nós percebamos. Existe aqui nesses 6 primeiros versículos, existe a coisificação de uma pessoa. Há uma pessoa, um personagem aqui, que não é santinho, eu sei, mas há uma pessoa aqui que ela é coisificada. Ela não fala, ela não é consultada, o nome dela não é mencionado pelos personagens. Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento apenas. Ela é só isso e nada mais. Quem é? Agar. Agar é isso, é uma ferramenta, é um instrumento. E isso, essa realidade presente aqui, essa coisificação de uma pessoa, isso é pecado. E nós percebemos o pecado disso de modo implícito nesse texto. Esse desrespeito pelo indivíduo, pela pessoa humana, que transformada numa ferramenta. E por que é necessário frisar isso? Porque sempre que nós usamos alguém como uma ferramenta, nós pecamos contra Deus. E como é isso? Como é usar alguém como uma ferramenta? Eu tenho uma citação aqui de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Ele não é crente, nada, mas ele escreveu um livro chamado Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Ele diz algo interessante. Ele não é cristão, como eu disse. Ele fala da religião cristã e tudo mais, mas com simpatia até, mas ele não é um cristão. E ele fala o seguinte sobre a dignidade humana. Ele fala assim: o homem não pode ser utilizado por nenhum homem, nem por outrem, nem por si mesmo, simplesmente como meio. O homem não pode ser utilizado pelo outro simplesmente como meio, mas deve sempre ser tratado ao mesmo tempo como um fim. E é nisso precisamente que consiste a sua dignidade. Essa frase final dá para debater, mas é interessante. Ele deve ser sempre tratado ao mesmo tempo como um fim. E como é isso? Como eu sei quando alguém é tratado como um meio? E como eu sei quando alguém é tratado como um fim? É simples. A pessoa que trata o outro como um meio, ela pergunta o seguinte: o que eu posso obter por meio dessa pessoa? O que eu posso ganhar por meio dessa pessoa? É o namorado que olha para a namorada e pensa: o que eu posso obter dela, por meio dela? O que eu posso ganhar para mim, por meio dela?
É quando a moça olha para o moço, seu namorado, seu noivo, e diz: o que eu posso obter para mim? O que eu posso ganhar? Que vantagem eu posso obter por meio dele? O que eu posso ganhar dele, através dele? É a esposa que olha assim para o marido: o que ele pode trazer para mim? É o marido que olha assim para a esposa: o que eu posso arrancar dela? Que vantagens eu posso ter dela para mim? É o filho, a filha, que olham para os pais pensando: o que eu posso obter deles? O que eu posso arrancar, o que eu posso ter deles? Que vantagens eu posso ganhar deles para mim? É o pai que olha para os filhos e diz: o que eu posso ter deles para mim? É o crente na igreja, isso é muito comum, é o crente na igreja que olha para os irmãos e fala: o que eu posso obter deles? O que eu posso conquistar dessa igreja para mim? O que essa igreja pode me dar? Como essa igreja pode ser um meio através do qual eu possa conquistar algumas coisas? Isso tudo é olhar as pessoas como um meio. Isso é coisificar as pessoas. É o que Sarai fez. É o que Abrão fez. Coisificar alguém, transformar alguém em ferramenta para satisfazer as minhas expectativas. E isso é pecado. Como eu devo olhar para as pessoas? Pegando carona no que Kant disse, né? E robustecendo isso com o que o próprio ensino cristão estabelece. Eu devo perguntar outra coisa: não o que posso obter por meio do outro, mas o que eu posso obter para ele. Note a diferença. Aí o outro é um fim. O que eu posso obter para ele? Aí tudo muda. O moço olha para a moça, o namorado olha para a namorada, o noivo olha para a noiva e fala: o que eu posso obter para ela? Percebe a diferença? O marido olha para a esposa e diz: o que eu posso obter para ela? Ela olha para o marido e diz: o que eu posso obter para ele? É diferente. O outro é um fim. O crente na igreja, ele olha para a igreja e ele pensa assim: o que eu posso obter para a igreja? Para os meus irmãos? O que eu posso obter para essas pessoas? Agindo, fazendo essa pergunta, transformando o outro num fim, então sim, eu estarei fugindo desse padrão horrível que nós vimos nesses 6 versículos que lemos e estudamos nesta noite. Essa é a postura correta. É assim que fugimos desse modelo. É assim que fugimos do erro. Olhando o outro como um fim. O que o outro, o que eu posso obter para o outro. É assim que o cristão vive. É assim que ele foge de erros como esse que são mencionados aqui, nesse texto. Na semana que vem, nós vamos prosseguir com essa história, vendo o seu desfecho. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse trecho da história de Abrão, que mostra as fraquezas dos homens do Senhor no passado, mas que nos deixam lições importantes, ó Deus. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude para que essas lições que emanam desse episódio tão feio e ruim da história de Abraão, que essas lições possam mudar nossa vida, nos transformar. Que o Senhor nos ajude nisso por meio do seu Espírito. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.